Bom dia, meus amores. Então, vamos agora fazer uma revisão do que a gente estudou em matemática. Vamos analisar quais foram os conteúdos vistos, certo? Começamos primeiro pela adição. A gente viu as ideias de adição, a ideia de juntar, a ideia de acrescentar, certo? E a ideia de união. Depois de ver as ideias da adição, a gente viu também os termos da adição. Que os termos é o quê? Parcela, total, soma o total, quando só tem duas parcelas. Quando tem três parcelas, vai ser parcela, soma o total, que é o resultado, certo? Depois disso, vimos o que? A propriedade da adição. A propriedade da adição são elas. Fechamento, que ela diz o quê? Que se eu pego dois números naturais e eu somo, vai dar sempre um número natural. A comutativa, que ele diz o quê? Que a ordem em que eu bote as parcelas não vai alterar o resultado. Tanto faz eu fazer 2 mais 3 como 3 mais 2. Vai dar sempre 5. Associatividade, que é o quê? Eu posso associar os termos durante a adição. Porque quando eu fizer essa associação, não vai alterar o resultado, certo? Por exemplo, se eu fizer 2 mais 3, que dá 5, e depois somar com 4, que vai dar 9, é a mesma coisa que eu fizer 2 somar 3 mais 4, que dá 7, 7 mais esse 2 inicial, 9, certo? E por fim, o quê? O elemento neutro, que quem é o elemento neutro da adição é o zero, certo? E o elemento neutro da adição, que é o zero, certo? Ou seja, qualquer número natural que eu somar com zero vai dar o próprio número natural, certo? Depois disso, a gente viu quem? A subtração. Na subtração, a gente viu o quê? A ideia de acrescentar e a ideia de retirar. Também vimos que na subtração, a subtração ela não possui as propriedades, certo? Nenhuma dessas propriedades que vimos na adição, a subtração não possui. Como também vimos os termos da subtração, que quais são eles? Primeiro termo, minuendo, segundo termo, subtraindo, e a diferença, que é o resultado, é a diferença, certo? Também vimos a prova real, ou seja, como a adição, a subtração é o inverso da soma, então quando eu quero tirar uma prova real de uma conta de subtração, eu faço uma adição. Como a adição é a inversa da subtração, então quando eu quero tirar a prova real da adição, eu faço uma subtração, certo? Depois disso tudo, a gente viu o quê? A parte toda geométrica. Começamos com linhas e curvas. Diferenciamos as linhas e as curvas. Primeiro começamos com curvas. Curva aberta não simples, curva aberta simples, curva fechada não simples e curva fechada simples. Vimos esses 4 tipos de curvas, certo? Depois a gente viu a questão das linhas retas. As retas, elas podem ser o quê? Paralelas, podem ser perpendiculares, que é quando elas ficam, uma está na vertical e a outra na horizontal, e as oblíquas, que é quando uma está na vertical ou na horizontal e a outra está inclinada, certo? Depois disso, a gente viu os ângulos. Quais são os tipos de ângulos? O ângulo agudo, obtuso, ângulo reto, que é o de 90 graus, o ângulo raso, que é o de meia volta, que é 180 graus, e o ângulo de uma volta, que é o 360 graus, certo? Depois do ângulo, a gente viu triângulos e quadriláteros. Os triângulos, eles podem ser equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero, os 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais e um diferente, e escaleno, os 3 lados diferentes, certo? Vimos também o quadrilátero. Quadrilátero é o quê? Figuras em que possui 4 lados, certo? Onde seus ângulos, a medida interna dos seus ângulos vai dar 360 graus, certo? E aí vai indo. Vimos a simetria. O que é simetria? Simetria são figuras que, ao eu traçar um eixo de simetria, que é uma reta no meio dela, as partes em que eu a divido são exatamente iguais. Isso é simetria, certo? Vimos também perímetro, que é o que é perímetro? É o contorno de uma figura.
é eu pegar, calcular quanto vale o lado dessa figura e somar as medidas desses lados, certo? Que aí eu vou estar calculando o contorno da figura. Depois do perímetro, a gente viu os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são o corpo redondo, que são figuras que possuem pelo menos uma face arredondada, e se eu rolar ela no chão, ela vai rolar, certo? Exemplos de corpos redondos: a esfera, o cone e o cilindro, certo? E poliedros. Poliedros são sólidos geométricos que não possuem face arredondada, e se eu jogar elas no chão, elas não rolam, certo? Exemplo, a pirâmide, o cubo, paralelepípedo, os prismas, e aí vai indo, certo? Os poliedros, eles possuem alguns elementos, que são quem? As faces, que é cada lateral do poliedro, as arestas, que é o encontro de duas faces, e os vértices, que é o encontro de duas ou três arestas. Duas, três ou mais arestas, certos? E por fim a gente viu quem? Os polígonos. Os polígonos são o quê? São figuras planas e elas podem ser classificadas pela quantidade de lados que tem. Os polígonos eles só podem ser classificados inicialmente a partir dos três lados, de três, contando a partir de três, que é quem? O triângulo, aí vai quatro, quadrilátero e aí sucessivamente, certo? Então, esse é o conteúdo para a prova de matemática. Observe na agenda de vocês que vocês têm muita atividade de revisão, que é do livro de reforço. Vocês vão fazendo, vão praticando, porque matemática, quanto mais pratica, mais aprende, certo? Então, vocês vão ter tem muitos exercícios para praticar estudando para a prova de amanhã. Beijo. Qualquer dúvida é só perguntar.